Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. É Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34. Marcos capítulo 5, versículo 24 ao versículo 34. Glória a Deus. Vamos aguardar todos encontrarem. Estamos sem o data show para a igreja hoje, mas vamos ler aqui. Quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar na casa do Senhor nessa noite. Os dias que a amada igreja não me vê por aqui, eu estarei no trabalho, mas juntos estamos aqui nessa noite adorando ao santo nome do Senhor. Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34. Se você quiser permanecer com sua Bíblia aberta, vamos juntos refletir essa palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue falando conosco, assim como tem falado por meio dos louvores, das saudações, dos testemunhos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, a partir do versículo 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Podeis sentar, amada igreja. Vamos continuarmos louvando ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. O Senhor tem sido misericordioso. Noite especial nessa noite, noite de alegria, noite de cumprimento da promessa. Está ali a Ayla nas nossas vidas. Estou muito feliz por isso. Final de semana abençoado de alegria. Amada igreja do Senhor, esta mensagem que nós vamos refletir nessa noite, Jesus tinha acabado de ser expulso de Gadara. Então, amada igreja do Senhor, ele sai de Gadara e é recebido em Cafarnaum, do outro lado da margem daquele rio, de uma maneira bastante regozijante, bastante alegre por parte daqueles moradores, porque eles reconheceram Jesus como Filho de Deus, reconheceram Jesus como um homem de milagre, um homem que tinha uma palavra para as suas vidas, e eles precisavam daquele milagre, daquela palavra. O texto nos diz que a multidão comprimia o Mestre Jesus, estava muito próximo a ele, tocando ele, envolvendo ele, mas dessa multidão, duas pessoas chamam a atenção do Mestre Jesus. Uma pessoa, a primeira pessoa é Jairo, e a segunda pessoa é uma mulher hemorrágica. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, não cita a sua genealogia, não cita a sua profissão, não cita a sua origem, mas essa mulher nos chama a uma reflexão nessa noite a respeito de uma fé extraordinária. Refletimos nessa manhã a respeito de Abigail, uma mulher sábia, temente a Deus, e hoje nessa noite continuamos a refletir sobre uma mulher de Deus chamada sem nome, conhecida tão somente pelo mal que estava no seu corpo, que era uma hemorragia até então interminável. Amada igreja do Senhor, havia pontos totalmente divergentes, diferentes e antagônicos em relação a esses dois personagens, totalmente diferentes. Enquanto Jairo, amada igreja do Senhor, era o líder da sinagoga, aquela mulher era anônima. Aquela mulher, a irmã Isidete, ela não era conhecida pelo seu nome, porque é uma mulher que não teve o privilégio de conviver em sociedade assim como nós convivemos. A palavra do Senhor nos conta que há 12 anos aquela mulher não podia entrar numa igreja como essa, sentar numa cadeira como essa,
e celebrar o culto de adoração como nós temos o privilégio nessa noite, porque aquela mulher é uma mulher segregada, ela vivia posta fora da comunidade, porque o mal que havia sobre o seu corpo, a religião, a cultura, os conceitos daquela época dizia que ela não podia conviver com os demais. Enquanto, amada igreja do Senhor, Jairo, sendo líder religioso, aquela mulher não podia conviver na sinagoga. Enquanto Jairo era um homem rico, abastado em sua finança, aquela mulher, a palavra do Senhor diz que ela tinha gastado tudo o que possuía para sanar o seu problema de saúde, e apesar de ter gastado tudo, de nada lhe sobrara e nada havia mais os seus recursos. Perdeu a saúde, perdeu os recursos, perdeu o direito de conviver em sociedade. Aquela mulher até então vivia uma vida de perdas extraordinárias, que eu creio que muitos não suportavam a dor e o sofrimento que aquela mulher estava vivendo. Amada igreja do Senhor, enquanto Jairo havia 12 anos que convivia com a sua filha, a palavra do Senhor diz que Jairo ele vai ao encontro de Jesus e pede a Jesus que realize um milagre na sua filha. Sua filha havia 12 anos. Jairo teve o privilégio de conviver com a sua filha por esses 12 anos. Aquela mulher havia 12 anos que não pudera estar com a sua família por conta da sua enfermidade. São casos bastante divergentes, diferentes, mas que nos leva a uma reflexão nessa noite. Jairo, ele publicamente, em público, faz um pedido a Jesus que vá até a sua casa, realizar um milagre na vida da sua filha. Aquela mulher, por conta da vida segregada, separada que ela estava ali no meio daquela multidão, cometendo um delito, uma infração, porque ela é proibida de estar no meio da multidão. Aquela mulher, ela crê que Jesus realizara um milagre na sua vida, e ela vai em silêncio. Ela vai em silêncio e crendo que tão somente tocando nas vestes de Jesus, ela seria curada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É um pedido silencioso. Às vezes nós não temos forças para mais orar perante o milagre. Às vezes nós não temos mais força para continuar de joelhos, esperando o milagre em Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, aquela mulher ouviu falar que um Jesus estava na cidade. Aquela mulher cruza a multidão, ela sai lá de fora, ela estava fora da sociedade, fora do convívio, e ela ousa desafiar as regras, os ordenamentos judaicos, e ela diz: eu vou ao encontro de Jesus, eu vou tocar nele, se eu tocar nele eu serei curado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesta noite nós podemos tocar nas vestes de Jesus, aleluias. Jesus está presente, Jesus está conosco, e é necessário que venhamos tocar nele com a fé restauradora de mudança extraordinária. Amada igreja do Senhor, Jairo convida Jesus para ir até a sua casa. Jesus está em direção à sua casa, mas no momento de que Jesus se desloca, vai em direção à casa de Jairo, ele sente que a multidão, apesar de comprimir ele, de tocar nele, ele sente um toque especial. Para os seus discípulos, conforme o texto bíblico fala e relata, e ele diz: alguém me tocou. Os discípulos ficam espantados. Como perguntas isso? Se todos te tocam, todos te apalpam e querem sentir a tua presença. Jesus, ele fala de um toque diferente. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Vamos tocar Jesus diferente nessa noite. Vamos chamar a atenção de Jesus nessa noite, porque é noite de milagre na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aprendemos muito com a história dessa mulher. Ainda nessa passagem bíblica que nós estamos lendo, versículo 26, diz que aquela mulher, ela tem uma fé nascida do desengano. 12 anos sendo enganada, 12 anos com promessas vazias que não ocorrem, 12 anos dos seus recursos indo embora, sendo gastos. Não havia mais esperança, não havia mais certeza, não havia mais força para continuar diante da busca por aquela restauração. E aquela mulher é conhecida por uma fé nascida em meio ao caos, em meio à tragédia, em meio a perdas, em meio a máculas, em meio a traumas extraordinários e existenciais. Ainda é possível brotar a fé, porque a fé não é você muitas das vezes que semeia. A fé é dom de Deus,
É Deus que te permite nascer essa fé no teu coração. O que nós aprendemos nessa noite? Não é apesar do cenário, é apesar da fé que nós temos, que Deus nos concede, que o milagre vai brotar e mudar a nossa realidade. Você e eu talvez não tenhamos mais força de buscar o milagre, mas o que nós aprendemos com essa mulher é que em meio à desesperança, sim, é possível brotar a fé no milagre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 27, essa mulher tem uma fé determinada. Ela está determinada, amada igreja do Senhor, que ela vai em direção ao Mestre Jesus. Ela está determinada que nada pode impedir do seu objetivo, do seu foco, da sua meta, da sua determinação. As regras do convívio social judaico não podem impedir dela de cruzar a praça e ir ao encontro de Jesus. Os rótulos que aquela sociedade lhe impunha não era capaz de impedir ela de ir até Jesus. A limitação, a segregação, a separação, o impedimento, não, nada pode. O preconceito não pode. Os rótulos que a sociedade te coloca não pode te impedir de chegar a Jesus. Se falaram que você não vai alcançar o milagre, estas falas não são capazes de criar muros para impedir que a fé seja brotada no teu coração. Creia tão somente em Jesus nessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, acompanhe comigo. Versículo 27 diz que esta mulher estabelece um contato com Cristo. A multidão ouvia Jesus, seguia Jesus, ouvia falar das palavras extraordinárias de Jesus. Via Jesus como um líder. Em nossos dias, via Jesus como um coach. Via Jesus como um ensinador, como um treinador. Via Jesus como um mestre do ensino, da pedagogia. Via Jesus como o maior psicólogo de todos os tempos. Via Jesus como o maior ensinador, o maior pedagogo de todos os tempos. Mas aquela mulher queria tocar em Jesus. Ela queria uma fé real, uma fé verdadeira. Eu preciso tocar no Mestre. Eu preciso sentir o Mestre. Eu preciso tocar nas vestes do Mestre. Porque se eu tão somente tocar nas suas vestes, a minha vida será restaurada. Toque em Jesus nessa noite. Se você ver a Jesus com esses rótulos, não são capazes de mudar a tua existência. Porque Jesus, ele exige de nós um toque, um relacionamento, um contato com Ele, um envolvimento com Ele, uma entrega para Ele, uma renúncia para Ele. Oh, aleluia! Jesus quer de nós um relacionamento interpessoal, entre pessoas extraordinária, que nem mesmo a multidão pode impedir de você tocar nele nessa noite. Oh, aleluias! Versículo 33, é uma fé confessada em público. Aquela mulher podia ser condenada. Aquela mulher podia ser mais uma vez posta de fora do arraial, de fora da comunidade. Aquela mulher poderia ser arrastada e posta de fora, porque ela estava descumprindo um preceito legal. Mas ela tem uma fé, e esta fé faz com que ela confesse em público que foi Jesus que curou. Essa fé faz com que ela confesse em público que foi Jesus que restaurou a sua vida. Esta fé faz com que ela confesse em público que foi Jesus que restaurou a sua casa, restaurou sua família. Se casada, restaurou seu casamento. Se noiva, deu a ela o privilégio de se casar-se. Aquela mulher confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluias. Versículo 34, Jesus não abandona aquela mulher de mãos vazias. A palavra do Senhor diz que a fé daquela mulher, ela foi recompensada. Todas as vezes que nós reconhecemos Jesus, todas as vezes que nós declaramos Jesus, todas as vezes que nós testemunhamos a Jesus, os milagres que Ele fez por nós, Jesus não deixa nós de mãos vazias, porque o nome dEle está sendo exaltado. O nome dele está sendo engrandecido. Portanto, testemunhe: Senhor, fui eu, Jesus. O milagre foi comigo. Meu Deus, o milagre foi na minha casa. Meu Deus, o milagre foi na minha família, Jesus. Senhor, a hemorragia existencial que havia na minha alma, ela foi estancada hoje. E foi o teu poder que mudou a minha história. Eu te louvo nesta noite, porque o Senhor me tirou do calabouço e me colocou entre os príncipes e princesas do Senhor. Oh, aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Declare a Jesus nessa noite por meio da tua adoração:
Obrigado, Jesus, porque Tu me amas. Obrigado, Jesus, pelo milagre. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. E o Senhor me permitiu Te tocar. Aleluias. Amada igreja do Senhor, o toque da fé começa com uma consciência de uma grande necessidade. Os traumas que aquela mulher trouxera sobre si, trazia sobre si ao longo da sua caminhada, levou a ela a ter a consciência de que a necessidade dela é extraordinária. Os nãos, as portas fechadas, os rótulos ao longo da caminhada, aquela mulher foi com que ela percebesse que ou eu toco em Jesus, ou eu morrerei com essa enfermidade, ou eu atravesso essa cidade e vou ao encontro do Mestre, ou eu perco a única oportunidade de eu ficar sarada, ou eu renuncio tudo aquilo que me rotulam e vou ao encontro do Mestre, ou a minha vida continua esse desastre. Muitas das vezes nós não paramos para reconhecer a nossa grande necessidade. Qual é a necessidade que nós temos diante das nossas vidas? Espiritual, um milagre, uma cura, uma porta que precisa se abrir. Você precisa compreender que Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Compensa pagarmos o preço, compensa irmos em busca do milagre, compensa irmos em busca do perdão, compensa irmos em busca da restauração, porque Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Oh, adoremos ao nome do Senhor nas nossas vidas, porque Jesus é maior. Maior é o que está conosco, amada igreja do Senhor. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Aleluias. Nós nos alegramos nessa noite, porque nós adoramos a um Deus real. Ele está aí do teu lado, Ele está sentado nessa poltrona ao lado. Estenda a mão e toque nele, porque dele vai sair virtude na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 12 anos de constantes lutas, 12 anos de constantes humilhações, 12 anos de noites sombrias, 12 anos de noites insones sem dormir, 12 anos de madrugadas ainda acordadas, 12 anos de noites mal dormidas, de sofrimento sem tréguas. Mas ela encontra com Jesus, ela encontra com Jesus. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim, amada igreja do Senhor: a esperança, quando é adiada, faz com que o coração adoeça. Nós não somos robôs, máquinas. As dores que carregamos sobre os nossos corpos faz com que o nosso coração fique doente. A luta que nós travamos, aquilo que nós colocamos diante da presença de Deus, os anos se passam, o coração vai apertando, a dor vai batendo na porta, a dor nos rouba o sono. Mas nós precisamos lembrar de Jesus e tocar nas suas vestes. A dor que carrega no teu corpo, ela não é capaz de impedir o milagre que Jesus tem para a tua vida. A dor que você carrega na tua experiência, na tua caminhada, não são capazes de impedir do milagre extraordinário que Jesus vai realizar na tua vida. Creia somente na palavra do Senhor nesta noite. Eu já quero concluir, amada igreja do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no versículo 25 desta passagem que está aberta, que o sofrimento que destruía os sonhos daquela mulher, os sofrimentos destruía o sangue, os sonhos, a vida, a saúde daquela mulher diariamente. Aquela mulher trazia sobre o seu corpo uma anemia profunda, e dia após dia ela ia perdendo as forças. Dia após dia ela não tinha mais forças de caminhar, porque sangue é vida. Quem perde sangue perde força, quem perde sangue perde vigor, quem perde sangue perde determinação, quem perde sangue perde a capacidade de ir em direção aos seus sonhos. Aquela mulher, dia após dia, ela tinha o seu sangue sugado. Sangue é símbolo de vida,
Amada igreja do Senhor, o diagnóstico daquela mulher era sombrio. Parecia que dia após dia ela estava morrendo, a vida ia se esvairando como uma névoa. A vida ia passando, e ela iria perdendo a sua vida. O seu ventre já não mais podia gerar vida. Ela não podia ter mais alegria e a realização de sua mulher. Então ela estava chegando num estágio de desesperança profundo. Foi então que ela ouviu falar de Jesus. Você sabe por que essa igreja está de portas abertas ainda? Porque ela anuncia Jesus. Você sabe por que a igreja está de pé nos dias de hoje? Porque ela anuncia Jesus. Você sabe por que a igreja não sucumbe diante das maresias e das dificuldades? Porque ela nos anuncia Jesus. Você sabe por que reis são destronados, caem, e reis se levantam, e a igreja continua no topo, pujante, forte, firme? Porque ela anuncia a esperança da cruz do Calvário. Você sabe por que a esperança ainda há na tua vida? Porque você ouve falar de Jesus Cristo por meio da sua igreja. Portanto, fique firme, porque Jesus ainda está sendo anunciado. Se você ouviu falar de Jesus na tua vida, ainda há esperança. Se você ouviu falar de Jesus nos teus problemas, ainda há esperança para você. Se na tua caminhada está difícil, se a desesperança tomou conta da tua caminhada, da tua casa, do teu lar, da tua família, do teu casamento, mas você parou e ouviu falar de Jesus, se alegre nessa noite, porque a esperança ainda é viva. É Jesus que cura, é Jesus que salva, é Jesus que restaura, é Jesus que faz o milagre, é Jesus que toma pela tua mão, é Jesus que te permite tocar, é Jesus que está do teu lado, caminhando com você nesta caminhada. É por isso que não entendem, porque você ainda está de pé, porque você ouve falar de Jesus. Você vem na terça-feira, lá Jesus está te falando. Você vem na quinta-feira, lá existe uma palavra profética para a tua vida. Você vem na escola bíblica dominical, lá você aprende a respeito da palavra de Deus e das escrituras sagradas. Você vem no domingo à noite e aqui você se alegra, porque Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, a palavra dele está de pé. Se a palavra dele está de pé, ainda há esperança. Aleluias! Ainda há esperança, porque Jesus está de pé, inclinado os seus ouvidos para a tua vida. Ele te ouve, Ele conhece o teu toque, Ele conhece o teu cheiro, Ele conhece a maneira com que você se achega a Ele. Papai, hoje está difícil, papai. Papai, eu estou sem forças, papai. Jesus está de costa, de frente àquela multidão, mas Ele ouve aquele sussurro. Ele conhece a tua voz nas madrugadas. Sabe por que você está de pé? Porque o teu Deus te conhece. O teu Deus conhece a tua voz, o timbre da tua voz, o teu cheiro, o teu choro. Ele conhece ponto a ponto, e o mundo não é capaz de mudar a tua identidade. O mundo não é capaz de mudar o timbre da tua voz. As lutas não são capazes de mudar a maneira como você chega a Jesus. E Ele vai continuar te conhecendo. Portanto, estenda as tuas mãos e toque nele nessa noite. Toque em Jesus. Toque em Jesus nessa noite. Tome posse de Jesus na tua vida. Jesus é maravilhoso. Jesus é bondoso. Jesus é extraordinário. E é esse nome que nós adoramos. É esse nome que nós nos colocamos de joelho e adoramos. É esse nome que nos vai fazer passar o Jordão. É esse nome que vai nos fazer sair de Gadara, entrar em Cafarnaum e de pé adorando o seu nome.
É esse nome que nos vai fazer nós entrarmos num culto como esse, se arrastando, sem força, sem vigor, cheio de preconceito, cheio de rótulos contra a nossa vida, e vai fazer com que a gente estenda a mão e toque na orla do seu vestido, e seremos curados e restaurados, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.